queremos dar ajudinha para Deus e estamos atrapalhando. Eu não sei se você sabe, mas quando nós começamos a ajudar Deus, nós começamos então a atrapalhar. Porque a ótica dele é diferente da nossa. A visão que ele tem para nós, ele mesmo diz: bem sabeis, bem sei, que as coisas, que os projetos, que os sonhos que eu tenho para vós são maiores do que os que vocês imaginam, vocês pensam, né? Então o que Deus tem para nós, o que Deus tem de projeto para nossas vidas são maiores, né? Em Isaías capítulo 40, versículo 31, ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, né? Andarão e não se cansarão, correm, né? Não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, às vezes você já estava jogando a toalha, talvez você já tinha tomado a decisão de não correr mais no bem-estar e no sucesso da sua vida, seja você crente, seja você descrente, mas falhou. E então o que acontece? Deus renovou suas forças. Por quê? Porque você esperou no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, como diz o profeta Isaías, seremos como águia. Passamos por renovação. E renovações no meio do povo de Deus, isso é trivial. Isso é comum. Porque sempre Deus está renovando algo no nosso meio. Eu estava falando com o pastor Hélio de Rio Branco para cá, e nós falando sobre a quantidade de gente que passou por dentro da igreja, congregou e saiu. Aí vem outra leva. Deixa eu dizer uma coisa para ti: a igreja é um ponto transitório, a igreja é um ponto de passagem. Porque se todos que passaram por essa igreja estivessem aqui, nós teríamos que alugar o prédio, teríamos que mudar de prédio. Mas é transitória. Tem alguém aqui que pode mais tarde congregar em outro lugar, mas a alma dela aqui foi garantida. E Deus sabe disso, porque é Ele que está proporcionando algo em nosso meio, dando graça, poder, dando virtude, abrindo as portas, nos revelando, nos mostrando o que deve fazer, passo a passo. E isso acontece, né? Quando eu usei o exemplo aqui da águia, eu pregado ultimamente muito esse tema, porque nós estamos vivendo uma época, e isso é geral, não é no meio da igreja, é no meio da humanidade, pessoas sem esperança. As pessoas estão perdendo a esperança em tudo. Haja visto que o nosso próprio país não inspira mais confiança política. As autoridades não estão mais nos transmitindo segurança. As pessoas não estão mais apostando em coisas do futuro. Por quê? Porque as pessoas não têm mais esperança. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Quando a gente fala da águia, por que Deus usa a águia, por exemplo? Por que os Estados Unidos, a maior nação do mundo, a maior potência do mundo, tem ela como símbolo nacional? Ela é imponente, ela se garante, ela só voa numa atmosfera bem além dos outros pássaros. Ela não habita em qualquer lugar, ela não come porcaria, ela não voa de grupo, ela não olha de banda desconfiada, ela olha frontal, ela olha de frente, ela tem certeza. E quando nós lemos sobre ela e vamos analisar, nós entendemos por que o Senhor usa como exemplo. O crente é desse jeito. Você pode ter certeza que se você espera no Senhor, vai se renovar aquilo que você tem já com perdido. Né? Senhor. Eu estava lendo sobre a história da águia. Ela não tem predador natural. Ela tem um pequeno inimigo, né?
Ela não tem predador natural. Ela tem um pequeno inimigo chamado corvo negro, que descobriu que no meio da junção das suas duas asas, ela não tem defesa. E então ele sobe para cima das costas dela em pleno voo e começa a picar na nuca dela. E como ela não tem defesa, sabe o que é que ela faz? Ela sobe de altitude, ela sobe de nível, ela eleva o nível. E quando chega a uma certa atmosfera, aonde o ar é rarefeito, só ela consegue respirar, ele encodeia, desmaia e cai. E a certa altura recobra a sua consciência e volta para o seu lugar. O crente, ou seja, a pessoa simples também, a pessoa comum, quando ela se encontra numa situação que venha lhe agredir, que venha lhe ferir, que venha lhe diminuir, não diminua também, mas eleve o seu nível. Você é servo de Deus. Você agora passou a outro nível. Você agora está em outro patamar. Então você vai elevar agora o seu nível. E você vai ver que o seu inimigo não vai suportar o seu nível. E ele vai ter que cair. Ele vai ter que desistir. Então isso é a diferença daquele que espera o Senhor. Ele eleva o nível. E o Senhor dá proporção a ele resistir qualquer atmosfera, qualquer coisa que chegue para ele. E ele vence qualquer batalha. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade nesse momento. Me dizer que estou alegre, né? E nós vamos sair cedo. Então eu já quero agradecer a recepção dessa igreja. Me dizer que verdadeiramente vocês estão fazendo o ID do Senhor. Pastor Franco, Pastor Rogério, suas esposas são de excelência. São aquelas que estão além dos limites, suportando do lado a luta, e não é com as pessoas, mas é com o adversário das nossas almas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra todo investido do inimigo, contra as potestades que estão no ar, e eles estão nos observando. Eles estão vendo que enquanto o mundo grita crise, crise, nós estamos Cristo, Cristo. Enquanto o mundo grita recessão, recessão, nós gritamos renovação, renovação. E é assim que o Senhor faz no meio do povo de Deus. Ele opera e as coisas acontecem. Amém? Eu quero agradecer por tudo em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.